estavam cientes, né? Tupi e Tupinambás já vinham discutindo alguns assuntos em relação ao jogo. A primeira partida entre as duas equipes depois de muitos anos, né? Na cidade de Juiz de Fora. Fizemos alguns acordos, eu acho que o principal para destacar aqui é que está combinado a vitória do Tupi, né, Alberto? Já no jogo. Mas brincadeiras à parte, o intuito nosso com esse acordo de promover o jogo junto, fazer esse jogo junto, é para que seja muito mais do que uma partida de futebol para a população de Juiz de Fora, para que o torcedor tenha realmente um espetáculo, veja este jogo como um evento especial na cidade de Juiz de Fora e compareça para que seja uma partida para ficar na memória e ficar na história do futebol da cidade por muitos anos. Imprensa, torcida sempre se lembrar da partida. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito importante, muito bem organizado, muito bem estruturado pelas duas equipes. E se Deus quiser vai dar tudo certo, tanto para o Tupi quanto para o Tupinambás no Campeonato Mineiro. É importante a permanência das duas equipes. Se for possível que as duas equipes façam uma boa campanha, busquem a classificação, porque quem tem a ganhar com isso, além das duas equipes, da imprensa local, é a cidade de Juiz de Fora. Quer falar alguma coisa? A cidade de Juiz de Fora tem o privilégio, né, de ter esse clássico da primeira divisão do futebol mineiro, como o Nicanor bem colocou, após muito tempo, né? Então as duas diretorias, de uma maneira bem madura, né? A gente sabe que a rivalidade tem que existir, é saudável para o futebol, mas nesse momento a rivalidade é única e exclusiva dentro de campo. Nós temos que aproveitar o momento das equipes em Minas Gerais, né? Tupi com a grande campanha no Campeonato Mineiro desse ano, o Tupinambás tendo acesso. Nós estamos unindo conhecimento, unindo força, unindo estrutura, para a gente dar uma contrapartida para a cidade. Fazer um grande jogo. Infelizmente, o jogo é numa quarta-feira, mas é um horário bom, um horário que não tem rush, um horário ainda que você pode ir tranquilo e assistir não apenas um jogo de futebol. A gente quer transformar realmente num espetáculo. Então, nós vamos promover várias ações, né? Tupi e Tupinambás serão, entre aspas, sócios do jogo, né? Nós estamos dividindo todos os custos, a gente vai pensar muito no torcedor, nós vamos fazer o preço mais barato possível, existe uma super promoção de preço para esse jogo, tá? Tupi e Tupinambás estão abrindo mão até do valor que eles cobram geralmente em jogos normais, então a gente vai ter uma série de atrativos para o torcedor. O que a gente quer é o campo cheio. A gente sabe da dificuldade financeira do país hoje, mas nós temos certeza que a ansiedade da cidade é grande, né? Mas a gente vai canalizar isso para tentar fazer um jogo e entregar ao torcedor um bom espetáculo. Então, o preço é promocional, as equipes de marketing vão fazer várias ações de conjunto, né? E nós, sendo sincero, tivemos pouca dificuldade para selar esse acordo. Eu acho que a maturidade das duas diretorias prevaleceu, né? Não lembro de ter tido um ponto de discussão, de briga, não. Como são 2 anos de contrato, para deixar claro, até para que nenhum clube seja beneficiado, né? Nós estamos falando de vestiário, de banco, de valores. Então é um contrato do Campeonato Mineiro 2019 e 2020 com a mesma base, né? Temos os dois fazer uma boa campanha para fazer o jogo, né? A gente sabe que todo mundo é contra os times de Juiz de Fora, a gente sabe da briga que vai ser esse Campeonato Mineiro, mas eu acho que a gente sai na frente. Tupi e Tupinambás estão mostrando que estão dando um sinal de grandeza, de respeito ao torcedor e, acima de tudo, em respeito a Juiz de Fora e região. Então, é um pontapé inicial para a gente, aos poucos, ir passando para vocês tudo que foi selado. Vocês podem passar para a gente pormenores o que envolve essa parceria, a questão de logística, custo? O que vocês podem passar? É a organização em geral de uma partida de futebol. Geralmente o mandante é o responsável, né? Dessa forma, Tupi e Tupinambás têm as mesmas responsabilidades na organização do jogo, então tudo é dividido. A arrecadação, né? Se tiver prejuízo, que a gente acredita que não vai ter, o prejuízo também é dividido.
cortesias que são fornecidas pela federação, divididas por igual, número de vagas do estádio por igual, placas de campo dividido por igual. Acordamos vestiários, uso dos vestiários. O Tupi vai ficar no vestiário que já tem o hábito de utilizar, que fica no vestiário do Zico, né? E o Tupinambás no vestiário do Pelé. E a torcida do Tupi vai ficar no lado do seu vestiário, que fica à esquerda do vestiário, a torcida do Tupinambás no lado das cabines, e isso inverte no ano seguinte, né? Porque o mandante tem a prioridade. Banco de reserva, o Tupinambás vai ficar aonde fica o auxiliar número 1, no banco do fundo, e o Tupi no banco à esquerda das cabines. E o mesmo ocorre no ano seguinte, fazendo essa inversão. Estipulamos uma multa simbólica em caso de descumprimento de algum item do contrato, que vai ser doar aquele clube que porventura descumprir, né? Doar 50 cestas básicas para uma entidade carente. No geral é isso. Vamos promover, quanto for mais próximo do jogo, ações de marketing em comum, vendas de ingresso em conjunto, utilizar e explorar bem os dois mascotes para fazer ações. Um detalhe importante, a gente acordou de fazer, provavelmente na segunda-feira, uma coletiva junto com os dois treinadores e os dois capitães, a exemplo do que ocorre na Libertadores, ocorreu agora na final da Copa do Brasil, com o intuito de promover a partida, né? Os dois departamentos de marketing se reunirão ainda para definir ações, promoções, tudo que será feito. Então, logo a gente já tem isso definido também, vai ser divulgado para vocês. Bom, dois pontos importantes também, que em conjunto nós vamos procurar a Prefeitura de Juiz de Fora para a gente discutir algumas questões de estádio, né? Infelizmente, a gente sabe que os dois clubes hoje utilizam do estádio Marelênio e não vejo uma outra utilização para o mesmo. Eu acho que os clubes de Juiz de Fora deveriam participar um pouco mais das decisões, né? Então a gente tem alguns acertos a serem feitos com a Prefeitura, questão de logística de jogo, questão de treino, né? A princípio nós vamos fazer uma estreia no Campeonato Mineiro sem poder fazer um treino no estádio, sem fazer um jogo, né? Então a gente precisa alinhar algumas coisas em prol do futebol de Juiz de Fora. Aqui no momento os clubes estão se unindo para serem mais fortes, né? Num primeiro momento nós estamos atacando o Clássico Tutu, tá? Então o acordo está selado, a gente promoveu o Clássico. Em conjunto, a posteriori, nós vamos trabalhar, né? Nós estamos evoluindo uma conversa, isso depende de terceiros, caso de federação. Nós estamos discutindo, levantou-se uma possibilidade hoje das duas rodadas, que os dois clubes jogam em Juiz de Fora em dia separado. Nós já estamos trabalhando para tentar fazer uma rodada dupla. Se não me engano, quinta e oitava. Quinta e oitava rodadas, a gente, até para prestigiar o torcedor e facilitar, a gente está evoluindo isso. Também vamos evoluir na parte de captação de patrocínios em conjunto, porque a gente sabe da importância e da grandeza de ambas as equipes, não só para a cidade, como da fomentação econômica. Sabe que o Brasil vive uma crise muito grande e nós sabemos que nós vamos fomentar. Quantos times nós vamos receber aqui, a receita que nós vamos gerar, e basicamente isso passa longe do clube, né? Então é um legado que a gente deixa para a cidade. Então é uma contrapartida importante para o esporte, além de ser um lazer que hoje, cada dia que passa, é mais caro e mais difícil para o cidadão de Juiz de Fora. Nós estamos deixando um legado na área econômica também, porque a equipe fica no mínimo 2 dias na cidade, hospedando, consumindo, atraindo torcedores, né? Então nós temos feito nossa contrapartida para a cidade, isso é importante, e não tenho dúvida que o prefeito, o Alves, abraça a ideia, é um cara que é apaixonado pelo futebol, nós temos um ótimo relacionamento com ele, e vamos procurar a gente sentar na mesma mesa e a gente costurar melhorias para o esporte do estádio. Agora, sobre essa questão da relação com o estádio, obviamente vocês devem estar cientes do interesse da prefeitura em não ter mais a administração do municipal, né? Contratou inclusive um estudo, né, do pessoal do BDMG. Como que vocês acompanham essa situação diante da possibilidade
estádio passar para iniciativa privada, ou se os clubes têm interesse também, caso seja divulgado, por exemplo, um edital, de participar, de tentar assumir a gestão do Maranhão? Aí vai ser cada um responder pelo seu lado. No caso do Tupinambás, ano passado, nós recebemos a visita do setor responsável da Federação Mineira de Futebol, com o Hilário. Nós tentamos colocar já o nosso estádio em condição de jogo, né? Mas infelizmente teve uma eleição no meio do caminho, nós tivemos um problema de AVCB, mas o nosso planejamento é colocar o nosso estádio em condição de jogo. Acho que a Prefeitura faz a opção que ela achar mais econômica para ela, mas o grande fomentador do estádio é na base do Tupi, né? O esporte ainda não retornou às atividades, a gente torce para que o mesmo volte e chegue na primeira divisão também. Mas eu acho que a Prefeitura tem que escutar os clubes para a gente, em conjunto, dar um encaminhamento melhor e com uma maneira diferente de administrar. Cada um tem uma maneira de administrar, né? A gente sabe que às vezes alguns órgãos são mais onerosos, a administração, eu não vi o edital, não sei se é uma PPP, não sei se é uma terceirização, então eu não queria estender muito sobre o que eu não li, né? A gente fica sabendo, mas obviamente os dois grandes interessados são Tupi e Tupinambás, e não vejo como um dos dois assumirem uma administração pelo ônus. Eu acredito que seja viável um dos clubes assumir a administração. Em conjunto, talvez. A gente tem exemplo de clubes grandes, né? O Corinthians, que não consegue sanar as dívidas do estádio. Eu também não vejo nenhuma possibilidade do Tupi gerir um estádio como o Mário Helênio hoje, pensando em custos mesmo, né? A gente já tem uma dificuldade muito grande para disputar competições, para manter salários em dia, toda a questão necessária, e gerar mais um custo desse nível é inviável para um clube. Até pegando um gancho no que o Alberto falou também sobre a questão do estádio deles, a gente também já discutiu algumas vezes aqui sobre o Santa Terezinha. Claro que o Santa Terezinha hoje ele não tem condição nenhuma de receber jogo profissional, mas vai ser feita uma avaliação, vai ser feito todo um trabalho em cima do que é necessário para que o Santa Terezinha possa receber jogos. A partir daí, a gente estudar, tentar buscar uma construtora em parceria para ver a viabilidade de, num futuro próximo, o Santa Terezinha voltar a ser utilizado como um estádio de jogo do Tupi. Voltando para o tema da coletiva, que é o Tupi Tupinambás, o Alberto citou que a data realmente ficou na quarta-feira, no meio das férias escolares, às 8 horas da noite. Tem possibilidade dos dois times irem à Federação Mineira conversarem sobre isso, ou realmente trabalhar o jogo para que ele atraia o maior número possível de público? Vai ter que trabalhar, porque como o jogo está na segunda rodada, no meio de semana e entre dois jogos, porque a gente joga no final de semana anterior e posterior, a gente não vai conseguir alterar. O que eu acho que poderia ter sido feito é a federação ter colocado então como a abertura do campeonato, na primeira rodada, ser um jogo de final de semana. Como isso não foi possível, a gente vai ter que trabalhar agora para divulgar bem o jogo, para tentar mexer com o torcedor. Como eu falei, eu acho que os dois marketings trabalhando junto vão conseguir pensar em ações, projetos para que o torcedor vá a campo e veja um grande espetáculo. Já tem uma meta na cabeça de vocês, expectativa de público? É uma situação que a gente vai discutir mais para frente, porque a gente vai se reunir várias vezes para definir detalhes do jogo, né? E isso vai ser de algum momento tem que ter expectativa naquele momento com o que a gente vai planejar de ação para a gente solicitar à federação aquela carga de ingresso, né? Então, por enquanto, não discutimos expectativa de público. É um detalhe que a gente não falou aqui ainda também, que a gente deixou acordado, que o vencedor da partida vai receber um troféu, que a gente está pensando ainda qual vai ser esse nome, fazer com que esse jogo seja um jogo à parte. É claro que ele vale a pontuação do Campeonato Mineiro, né? Mas também que a gente faça desse jogo que o vencedor, ou em caso de empate, o mandante fica com o troféu, que esse ano é o Tupinambás, aliás, 2019, né? É o Tupinambás, 2020 será o Tupi. A gente já pensou no nome, mas do troféu não tem definição, não sei se seria interessante a gente falar o nome ainda, mas também fica mais para frente essa definição. Já foi debatido algo, boa tarde a todos, já foi debatido algo com relação ao valor, possível valor dos ingressos para
se vai ter... O valor já está definido, como nós falamos no início, é abaixo do que a gente tem praticado na cidade, é em homenagem ao torcedor mesmo. A gente sabe que é um meio de semana, mas acho que é uma contrapartida dos clubes para o seu torcedor. É um voto de confiança para o seu torcedor, o ingresso vai ser 20 e 10. Isso aí foi muito debatido isso, né? Em vez de aumentar por ser clássico, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós vamos fazer um preço menor possível na federação, para a gente conseguir atrair o torcedor e fazer uma grande festa. 20 que 10 mil. Exato. E agora é muito importante, em cima disso aí, do ingresso, que o torcedor de Juiz de Fora tenha consciência que nós estamos fazendo um jogo em conjunto, Tupi e Tupinambás. Como eu falei aqui, quantos anos não acontece esse jogo? Quanto tempo? 48 anos. 48 anos. Então, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver, e eu não sei se foi na primeira divisão do Campeonato Mineiro. Né? O torcedor abraçar, porque se o torcedor não comparecer, o torcedor não abraçar, a gente está reduzindo o valor do ingresso, vai gerar prejuízo para as duas equipes. Porque assim como vamos dividir receitas, vamos dividir prejuízo também. Então, com toda a dificuldade que as duas equipes enfrentam, nós não podemos ter um jogo dessa grandeza, o investimento que nós vamos fazer para que essa partida aconteça de forma muito interessante para o torcedor, a gente não pode de forma alguma ter prejuízo. Então é importante o torcedor acreditar, apoiar e abraçar a causa. Dentro das promoções, quando começa a vender, por exemplo, vai ter primeiro lote, vai ter lote promocional antes, se você comprar antes vai pagar menos? Não, vai ser o valor de 20 e 10. Até porque o Tupi, por exemplo, joga em casa antes, né? Joga contra a Tombense na estreia do Campeonato Mineiro. E as ações, todo tipo de promoção ainda vai ser discutido entre os departamentos de marketing para a gente promover. E quanto a transporte, já tem alguma coisa acertada na prefeitura? Não, isso ainda é posterior para a prefeitura, para a gente ver o que vai ter de disponibilidade. Eu não tenho a menor dúvida que a prefeitura também não vai medir esforço, até porque os clubes estão dando esse pontapé inicial, né? Tendo essa maturidade para a gente promover o jogo. A gente vê a dificuldade que é você ter um clássico hoje. Vamos falar de Minas Gerais, você não tem mais clássico de duas torcidas. Os nossos torcedores estão sendo privilegiados. Nós estamos fazendo um jogo meio a meio. Eu acho que esse dia de hoje é uma vitória do futebol mineiro. É uma vitória para o torcedor, uma vitória para todo mundo. De a gente conseguir falar a mesma língua e conseguir dar esse presente para o estádio. Aproveitando já, citou o futebol mineiro, quanto Juiz de Fora ganha em poder político mesmo na federação com dois clubes e esse clássico dando certo? Um pouquinho mais para frente, mas com o quanto o sucesso desse clássico, essa promoção conjunta, pesa para Tupi e Tupinambás terem mais força na federação? Não, a questão de força não muda, né? Eu acho que a gente está dando um exemplo do futebol mineiro, né? Você não tem um outro clássico regional da primeira divisão. Eu acho que nós estamos dando um exemplo de maturidade, de profissionalismo, né? Eu já vi uma repercussão muito interessante na mídia, não só mineira como nacional, né? Várias cidades gostariam de ter um clássico como o Tutu e principalmente com torcida dividida. Hoje é quase impossível, né? A Bahia não tem mais, São Paulo não tem, Minas Gerais não tinha, agora tem nosso clássico, né? Por isso que a gente pede que o torcedor entenda o sacrifício que nós estamos fazendo. Nós estamos dando um presente para ele, a questão do preço do ingresso, e agora a gente precisa do contrapartida. Lembrando que a nossa rivalidade é dentro de campo. Nós queremos ver quem vai encher mais, qual lado vai estar mais cheio, quem vai gritar mais. É isso que é importante para a gente, que a gente tenha um jogo sem nenhuma ocorrência e que a gente consiga promover mais vezes, porque isso é sinal que o time está bem dentro de campo. Se a gente conseguir fazer vários clássicos, é sinal que as campanhas vão ser boas e a gente pode ter certeza que a cidade ganha muito com isso. Muita gente falando da inveja, pô, minha cidade não tem. Então, realmente, esse feito de Tupi e Tupinambás, eu acho que fica marcado aí para a história do futebol mineiro. Vocês já conversaram com o comando da Polícia Militar sobre a questão? Não tem a época própria para tal. E qual é o investimento por alto assim, desse clássico? Nós não finalizamos todas as ações, né? Mas o torcedor sabe que hoje fazer futebol é muito difícil, é muito oneroso. Hoje, realmente, apesar da cobrança ser desproporcional ao investimento, o torcedor, às vezes, ele não sabe o que é o dia a dia.
né? O torcedor quer nome, quer ganhar, mas geralmente ele até não acompanha o dia a dia do seu clube para saber realmente o que é fazer um futebol. Acima de tudo, ter responsabilidade. A gente não pode, estando na frente da gestão de clubes, primeiro onerar o clube e fazer loucura. O torcedor tem que entender, o futebol mudou. O futebol, hoje, ele é deficitário. Então nós estamos criando alternativas, os marcos estão em conjunto, a gente termos vários atrativos no jogo. Nós temos várias ações pré-selecionadas. Isso vai ser passado pelo departamento de marketing. Hoje nós estamos cuidando do acordo, selando um acordo, mas teremos várias ações para buscar a presença do torcedor, para ter atividades para o torcedor, para realmente, como o Nicanor falou, ter a oportunidade de assistir esse clássico, né? É muito tempo sem esse clássico tão tradicional. Boa tarde. No início da semana, eu tive contato com vocês dois, vocês falaram assim que o acordo já estava praticamente fechado, só faltavam alguns detalhes serem acertados para acontecer um anúncio oficial. Eu gostaria de saber quais detalhes foram esses que acabaram tendo que ser repensados por vocês dois para fazer esse anúncio para a imprensa da organização conjunta do Tutu. Então, na verdade, o que estava pendente é que o Alberto estava em Belo Horizonte e faltava essa vinda dele. A gente conversou na federação no dia do arbitral, segunda-feira no lançamento da tabela a gente conversou novamente, a gente vinha conversando por telefone, discutindo algumas coisas, porém foram surgindo novas ideias, que são essas que inicialmente a gente pensou somente na organização do jogo e na divisão das responsabilidades. Depois a gente foi buscando outras coisas, de tentar promover mais o evento, de trazer o torcedor em ações de marketing. Nada que ou um clube ou outro não estava concordando, não é isso. Na verdade, a gente quis ampliar esse acordo em benefício do torcedor. Trabalhar alguma coisa, isso, para todo mundo.